Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o Cloud Cowork. O chat basicamente vocês já conhecem, né? Então é como se fosse ali um chat GPT para você conversar, para você tirar dúvidas e utilizar da maneira que você já está acostumado, que você já conhece de inteligência artificial. Agora, o Cowork, ele eleva um pouquinho mais o nível, né? Por quê? Porque a gente tem aqui o Cloud Desktop, né, para o Windows, né? Eu estou utilizando o Windows, mas acredito que tenha também para outros sistemas operacionais, e você consegue automatizar tarefas, criar a apresentação de slides. Então, se a gente até vê aqui na aba do lado esquerdo, tem a parte de ideias. Ele traz algumas ideias do que você pode fazer com o Cloud Cowork, tá? Então, como eu falei, criar apresentação, escrever documentação técnica junto com o GitHub, criar um resumo diário ali com Slack, com Calendar, com o Gmail e assim por diante. Enfim, existem diversas ideias aqui que ele traz. Inclusive, mexer em pastas, arquivos ali dentro do seu computador. Por exemplo, organizar fotos que você tem do período de um ano por tema, por exemplo. Então, essas coisas, né, ele vai fazer para você de forma automática, né, sem que você precise fazer de forma manual, tá? E uma coisa legal também é que temos os conectores e os plugins. Os conectores, basicamente, são ali outros programas, aplicativos, arquivos e serviços que você consegue conectar junto ao Cloud Cowork para elevar o nível de tarefa do que você quer fazer. Então, Gmail, Calendar, Canva, Notion, Slack, olha só quantos tem. Tem muita coisa aqui, dá para fazer muita coisa legal com o Cloud Cowork. E temos também os plugins, né? Os plugins, basicamente, são fluxos de trabalho, né, prontos para uso. Então, tem alguns que são da própria Anthropic e alguns parceiros, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tem o Slack, que é do Salesforce, né? Então, é um fluxo, um plugin, um fluxo de trabalho que você pode utilizar para a sua empresa ou até para uso pessoal. Ou também você consegue fazer o upload de plugin ou adicionar do Marketplace, tá? Vão ter outros vídeos aqui no canal que a gente vai falar sobre conectores, né, plugins, skills, né, que são as habilidades, Cloud Code, a gente já tem falado um pouco sobre Cloud Code, sobre o próprio chat, sobre a integração com o Office, né? Então, a gente consegue utilizar o Cloud Code ou na verdade o Cloud Cowork dentro do Excel, do PowerPoint, do Word, né, para resumir informações, para criar apresentações do zero, para criar fórmulas dentro de uma planilha, gráficos e assim por diante. Né? Temos o Cloud Code também e utilizar até para celular. E é legal que agora também temos a opção de utilizar dentro do Google Chrome. Então, no seu navegador, você ter uma inteligência artificial para te auxiliar em algumas tarefas, tá? Mas, umas coisas aqui que são muito massas aqui a parte de programação, né? Que você consegue agendar tarefas. Então você não precisa estar na frente do computador para executar algum tipo de tarefa agora. Você consegue criar aqui a sua nova tarefa e qual que é a frequência que você quer que execute, tá? Qual que é a pasta que ele vai trabalhar, qual o modelo que você quer utilizar e assim por diante. Ou seja, você automatiza tarefas enquanto, por exemplo, está dormindo. Você deixa ali o computador aqui ligado e ele vai executar sem que você precise estar na frente do computador, tá? E temos também o dispatch, que é basicamente você utilizar o seu celular ou tablet, né, para delegar algumas tarefas ao cloud, ou seja, o computador estando ligado aqui, né, você consegue utilizar, se comunicar com o cloud pelo seu celular, às vezes você está fora de casa, e pedir algum tipo de tarefa para ele, tá? Então, basta estar ativo e seu telefone ele serve como um walkie-talkie, tá? Então, isso também é algo muito, muito interessante. Mas vamos executar aqui um exemplo, criar uma apresentação. Então, aqui, ó, eu quero criar uma apresentação, me dê espaço para compartilhar o que estou pensando e tudo mais. Então, ele vai inicializar. Aqui tem um progresso, que ele vai trazendo as tarefas que vão ser executadas depois que você pede o tema. Tem a pasta de trabalho, que ele vai organizar tudo que é gerado ali dentro da sessão, da conversa com o cowork, e contexto. Às vezes você está utilizando uma skill, uma habilidade específica para executar aquela tarefa, né? Mas aqui eu vou pedir, ó, faça uma apresentação sobre investimentos. Então a gente vai executar, às vezes ele faz algumas perguntas pra gente, para entender um pouquinho melhor, porque é bom, né, sempre quando você está conversando com o IA, dar mais contexto, trazer mais informações. Então ele vai pedir qual que é o foco, sobre o público, para quem quer, contexto, estilo e tudo mais. Então eu vou pausar aqui, responder rapidamente e já trazer o resultado para vocês. Então aqui eu já respondi, né, renda fixa versus variável, é o tema, eu vou apresentar para a família, apresentar ao vivo, e eu quero o estilo com gráficos. Então ele já vai trazer as informações e vai criar essa apresentação. Ele até fez mais algumas perguntas, mas eu já falei, nada específico, pode decidir e me trazer o resultado, sem mais perguntas. Então, vou pedir para ele já iniciar essa tarefa. E aí, uma coisa que eu já quero pontuar é que ele está utilizando uma skill, né, uma habilidade que chama PPTX, ou seja, criar apresentações ali de PowerPoint. Aqui também a gente vê ele pensando e decidindo qual que vai ser a estrutura, o que vai ter em cada slide, quais são as cores e também as visualizações, os gráficos e tudo mais. Então, olha só que legal, né? Ele pensa no título de cada slide, conteúdo, cores, temas, gráficos e tudo mais. Então é realmente muito legal e impressionante tudo que ele faz.
E aí, como eu disse, né, ele cria um progresso das tarefas, das etapas, né, então instalando dependências, né, das linguagens que ele vai utilizar para construir os visuais, então escrever o script em JavaScript, depois executar o script e gerar o arquivo pptx, e por último verificar visualmente os slides para ver se está tudo certo. Então ele faz essa conferência, que é o chamado QA, tá? Que é análise de qualidade, basicamente. E aí, obviamente, né, você precisa entender bem ali o seu limite de gasto, de custo, de tokens, caracteres, porque eu tô até olhando aqui, ó, ele tá fazendo a apresentação em JavaScript, o arquivo JavaScript pra gente executar e gerar o arquivo pptx, e já deu mais de 20 mil caracteres. E aí eu vi aqui que ele conseguiu criar todos os slides, e ele faz o QA, que é o Quality Assurance. E aí entendendo, né, se tem algum erro, e ele achou vários erros, né, dentro dos slides, principalmente na parte de visualização, de criação dos gráficos e tudo mais. Então, ele trouxe alguns problemas e ele já está corrigindo todos esses problemas após essa validação para recriar a apresentação. E pronto, temos a nossa apresentação final. Eu posso clicar aqui em ver a apresentação, ou eu posso vir aqui também na pasta de trabalho, em rascunho, e clicar nos slides que foram criados, né? Ou também na apresentação já pronta, tá? Mas vamos vir aqui pela ver a apresentação. Então posso vir aqui, ver a apresentação, posso também mandar isso para o Google Drive, se eu quiser, e ele vai carregar. E olha só a apresentação que ele criou pra gente, né? 11 páginas, todas as informações, muito bonito, não vejo nada assim problemático em termos visuais, com gráficos inclusive. Olha só, as cores também foram bem pensadas, ele realmente utilizou a skill de construção de slides, então já tinha todo um fluxo, tudo o que era necessário para conseguir construir. Esse aqui talvez tenha alguns probleminhas ali para ler algumas informações, mas ainda dá para ler. Simulações, emojis, esse emoji talvez ele não saiu conforme a gente esperava, né, de arrojado, mas, obviamente, a gente pode fazer o download e só refinar. A ideia é sempre essa, utilizando IA, não é deixar que a IA faça tudo pronto, mas é a gente editar informações que estejam erradas e modificar o que a gente precisa que seja modificado, né? E aqui ele traz a mensagem mais importante. 11 slides. O que você achou? Diga aí nos comentários.